Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Nós que aqui estamos, você que nos acompanha pela internet, essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. É uma alegria estarmos nesse tempo, juntos, nesse culto ao Senhor, neste dia que é o dia do Senhor. Convido a todos a estarmos agora dedicados a esse tempo de adoração ao Senhor, de anunciação das boas novas de esperança. Desde já esperamos que esse tempo seja um tempo muito abençoador na sua vida. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, amado Deus, estamos neste lugar que o Senhor chamou de casa de oração. Buscamos a direção do Senhor para esse tempo, para esse culto, esse tempo de adoração ao Senhor, esse tempo de anunciação das boas novas de esperança. Oh Deus, sonda os nossos corações. Confessamos nossos pecados ao Senhor. Cremos na manifestação da graça do Senhor. Sonda o coração do teu povo, da tua igreja. Sonda, Pai, o meu coração e arranca todo o mal pela raiz, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre nós, que aqui estaremos em nome de Jesus, anunciando uma mensagem de salvação e de esperança. Que esse seja um tempo de edificação para nossas vidas. Seja um tempo de salvação, de reconciliação, um tempo de libertação e cura. Ó Deus, que a tua palavra e tudo mais que fizermos aqui possam ser usadas pelo teu Espírito Santo para tocar os corações, para que a glória do Senhor se manifeste na vida do teu povo e na vida daqueles carentes de esperança e de salvação, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada igreja do Senhor agora reunida, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro e no Brasil. Que onde estiver o teu povo reunido, que ali haja manifestação do teu poder. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família brasileira, cada lar, cada casa. E onde chegar a nossa voz, ali possa chegar a bênção do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha completa liberdade em nós e entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Com alegria estamos reunidos aqui na casa do Senhor. Reiteramos para você que está conosco que o templo da Igreja Batista Boas Novas está situado na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro.
Você que nos assiste de fora, no Brasil, antes de começarmos a louvar ao Senhor através dos cânticos, quero convidar você a estar conosco em nossos encontros. A partir do próximo domingo, primeiro domingo do mês de maio, é o mês da família, e vamos ter uma programação durante todo o mês sobre a família. Você é convidado a estar conosco em um dos nossos encontros. Sempre nos reunimos aos domingos a partir das 9 da manhã e também a partir das 18h30. E nosso tema, nossa ênfase para esse mês é a família que ora unida vence. Estamos desafiando o povo de Deus a termos 31 dias contínuos na nossa vida de oração, um tempo muito especial para estar orando pelas nossas famílias. E temos uma programação especial para cada domingo. Próximo domingo, a ênfase é construindo uma casa ou um lar. Segundo domingo, herança do Senhor são os filhos. O terceiro domingo, ensina a criança. E o quarto domingo, a família ideal. Você é convidado a estar conosco em nossos encontros. Vamos agora estar erguendo juntos um altar de adoração ao Senhor através dos cânticos espirituais sob a liderança da irmã Luciele. Aleluia. Bom estarmos aqui, onde teremos encontro com o Senhor. O salmista diz lá no Salmo 43, verso 4, ele diz: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Ele é o motivo da nossa alegria. Então, nesse momento estaremos expressando como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, que ainda que tenhamos uma semana difícil, ainda que venham as lutas e as tribulações, o Senhor é a nossa força e Ele é o motivo da nossa alegria. Vamos estar nesse momento enchendo aqui a atmosfera nesse lugar, aqui da Rua de Dezembro, do bairro de Vila Isabel, atraindo a presença do Senhor aqui. Estaremos dizendo ao Espírito Santo de Deus que Ele é grande, que Ele é majestoso e que o melhor lugar é estar aos pés do Senhor. Espírito de Deus. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés, sempre aos teus pés, vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença, tua presença nos alegra. És bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Diga mais uma vez ao Espírito de Deus que você veio aqui para adorá-lo, que é maravilhoso estar na presença e aos pés do Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui. Espírito de Deus. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés, sempre aos teus pés, sempre aos teus pés, vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Sua presença, tua presença nos alegra. És bem-vindo nesse lugar.
formoso e queremos ver a face do Senhor nessa noite. É maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Nessa hora você vai clamar ao Senhor para que Ele venha acender a chama apagada que uma vez brilhou e que Ele venha limpar, brilhar e faça resplandecer o primeiro amor. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, Pai. Acende a chama. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, Pai. Acende a chama. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, para declarar que o nosso amor é Teu, que os nossos corações pertencem a Ti, Pai. Ah, Senhor, vem, Senhor, limpar dos nossos corações, vem, ó Deus, remover tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tudo aquilo que tem impedido a chama de permanecer acesa nos nossos corações, a chama do primeiro amor. Quantas vezes, Senhor, colocamos coisas nas nossas vidas, Senhor, e que tem feito a chama, aquela chama do primeiro amor se apagar. Por isso agora nós queremos, ó Deus, ir ao encontro do Senhor e que a brasa, aquela brasa viva que anda apagada nos nossos corações, e que ela venha, ó Deus, nessa hora, tocar em cada coração nessa noite aqui, ó Pai. Toque em nós, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua brasa. E vem, ó Deus, em cada coração acender a brasa do altar que pertence ao Senhor. Vem, Senhor, limpar com a Tua brasa toda a impureza dos nossos corações, toda a contaminação dos nossos corações. Ah, Senhor, em nome de Jesus, esse lugar é Teu, Senhor. Há um altar nos nossos corações que pertence a Ti, Senhor, e não pertence a mais ninguém. Não pertence a pessoas, não pertence a coisas, situações, mas pertence a Ti, Senhor.
o primeiro lugar das nossas vidas, que seja do Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu altar em cada coração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Queremos todos os dias declarar com as nossas bocas, com os nossos pensamentos e com os nossos corações quão formoso o Senhor é, que não há outro igual a tu. Que esse seja o nosso louvor, que esse seja o nosso pensamento nessa semana que está se iniciando, Pai. Queremos em tudo das nossas vidas, Senhor, declarar o nosso amor por Ti. Por isso, ó Deus, venha ao nosso encontro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Diga mais uma vez. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Que esse seja o nosso anseio. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:13: E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que essa seja também a nossa meta nessa semana que está se iniciando. Buscar ao Senhor em todo o tempo, em toda hora. Buscar em prosseguir em conhecer o Senhor, como disse o profeta. Esse deve ser o nosso desejo, nosso coração, nosso anseio todos os dias. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te. Eu quero mais. Te procuro, no silêncio tu estás. Eu te busco. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. Senhor, para o alto eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia. Que esse seja o nosso anseio.
todos os dias, buscar conhecer ao Senhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz no Salmo 136, verso 1, 7 ou 13. Vamos ler todos juntos? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e o braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Repararam que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos as nossas vidas, e hoje, mais uma vez, ela se renovou. Amanhã, novamente, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Não importa a situação. Vimos aqui na palavra do Senhor que desde da criação e nos momentos mais difíceis do seu povo, a misericórdia do Senhor se manifestou. E isso é motivo de nos alegrarmos no Senhor, de erguermos ao Senhor a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E nesse momento estaremos fazendo isso, entregando aqui no altar do Senhor os nossos motivos de gratidão, porque o Senhor é bom e tenho certeza que essa semana o Senhor fez grandes coisas na sua vida. Livramentos, né? Respostas de oração e saúde, né? Motivos, orações respondidas, né? O Senhor tem sido muito bom. Estaremos nessa hora nos alegrando no Senhor e também entregando aqui no altar do Senhor, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria
essa é a certeza que nós temos. Ninguém pode tirar a nossa alegria. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Louvarei o nome do Senhor com um cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Vamos erguer ao Senhor aqui nosso altar de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele vai fazer ainda hoje. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E como a tua palavra declara, a tua misericórdia se renovou nessa manhã e se renovará amanhã novamente. E nós nos alegramos do Senhor por isso, Pai. Nós nos alegramos do Senhor, porque o Senhor é bom. E todos os dias a tua bondade nos persegue. Ah, Senhor, se não fosse a tua bondade, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua provisão, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pela tua proteção diária. Que o Senhor tem nos livrado dos perigos. Ah, Senhor, obrigada, Pai, pela cura. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação que temos em Jesus. Ah, Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem derramado na vida de cada um aqui dos meus irmãos, Pai, na vida da tua igreja. Ah, Senhor, o Senhor é bom. Obrigada, porque nós nunca estaremos sozinhos, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às tribulações. O Senhor está conosco e a tua companhia é o que nos basta, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua presença, que é aquilo que mais importa, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas, tudo aquilo que temos e somos, tudo aquilo que viemos a ter ou ser, que seja para o teu louvor, Pai. Ah, Senhor, receba, Senhor, no teu altar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos bens, tudo aquilo que sabemos fazer, os nossos dons e talentos, que seja para ti e para o teu louvor, Pai. Ah, Senhor, abençoe cada vida aqui, Senhor. Abra, Senhor, as portas dos céus. A tua palavra diz que na reunião do teu povo, no meio do teu povo, o Senhor ordena a tua bênção e dá vida para sempre. E é nesse ajuntamento que o Senhor vem, estende da tua bondade, Pai. Por isso nós queremos declarar da tua bondade, da tua provisão sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nessa hora. Que, ó Pai, o Senhor venha, ó Pai, de encontro com as necessidades de cada um. O Senhor conhece cada vida e cada coração. O Senhor conhece as batalhas. Isso, o Senhor venha, ó Deus, intervir, ó Pai, sobre cada situação, Pai. Venha, Senhor, desenrolar. Venha desprender, Senhor, tudo aquilo que está preso, Senhor. Em nome de Jesus, venha trazer libertação. Venha trazer cura. Venha trazer, Senhor, salvação. Venha, ó Deus, trazer, ó Pai, resolução de problemas. Em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos no Senhor e depositamos em Ti a nossa esperança. Depositamos no Senhor a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Queremos, ó Deus, consagrar aqui também, ó Deus, que foram entregues os dízimos e as ofertas no Teu altar. Faz, ó Deus, prosperar a Tua casa, Senhor. Faz prosperar o Teu reino aqui nesse bairro de Vila Isabel, Senhor. Que até onde chegar a Tua palavra, o Teu evangelho, Pai. Onde vier ecoar, Senhor, a ministração da Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa alcançar os corações. E que venha o Teu reino sobre cada vida, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Graças e paz, igreja. Amém. Quem
tem alegria não pode parar, não é assim? Nós não pararemos. Você que está nos acompanhando também em casa, através dessa transmissão, seja aqui nesse domingo dia 28, mais um mês aí chegando, um mês que o Senhor nos tem prometido, e Ele certamente reinará em cada um desses dias, desse novo tempo que se aproxima. Amém? Então, você que nos acompanha, é um privilégio tê-lo aqui no santuário, mas também remotamente. Seja em que tempo você estiver tendo esse contato com a palavra de Deus aqui na Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. É um prazer estar com você nesse dia que o Senhor fez e agora pelo culto da noite. Meus amados, nós estaremos nessa noite nos debruçando sobre o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, ali no capítulo 19. Lucas, que era médico e que teve a responsabilidade, ali movido pelo Espírito Santo de Deus, de registrar os feitos, parte dos feitos, né? Porque Jesus fez muito mais, muito além daquilo que está registrado na Sagrada Escritura. Nós estaremos nessa noite no capítulo 19 de Lucas, portanto, a partir do verso 11. Aí deve ter na sua Bíblia o subtítulo A Parábola das 10 Minas. E é sobre isso que nós estaremos falando, tendo como o tema central dessa noite a promessa de que o rei está voltando. Prepare-se, o rei está voltando. Então, em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, que é a referência do nosso texto bíblico nessa noite, vocês já vão ver pela imagem no próximo slide, que ali tem um senhor entregando um objeto nas mãos do servo. E é sobre isso que esse texto estará falando também. Então o texto diz assim, a partir do verso 11: Ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Vou fazer uma breve pausa aqui. Parábola. Por que parábolas, né? Jesus, lá no verso 13, eu marquei aqui com marca-texto amarelo das meninas, mas com essa luz aqui ele cobre. 13. Bom, já eu pego aqui o texto, mas o texto no capítulo 13 de Lucas fala que Jesus ensinava através de parábolas, ok? E ele ensinava através de parábolas porque era uma linguagem que o povo entendia, e ele ia fazendo a aplicação. Inclusive, essa parábola é semelhante à parábola das minas, à parábola dos talentos, mas tem algumas diferenças. E onde que ele cita? Localizei aqui agora, que o brilho acusou do marca-texto. No capítulo 13, no verso 12, ali falando da parábola do grão de mostarda, Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus se aninharam nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Nós veremos no nosso texto de referência que o reino de Deus, tal como esse fermento, ele vai crescendo por etapas. Vai crescendo e vai se expandindo. O reino de Deus não era aquilo que o povo de Jerusalém estava esperando. Acabamos de ler aqui, verso 11 do capítulo 19. Ouvindo ele estas coisas,
Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Parecia quem? Ao povo de Jerusalém. Lucas vem falando desse ministério de Jesus desde o capítulo 8, exatamente em Jerusalém. Recentemente aqui nós estivemos aprendendo com a palavra do Senhor, através do pastor Ruimar, acerca do episódio com Zaqueu. Então, esse episódio da parábola das 10 minas é exatamente após o episódio com Zaqueu. E Jesus, portanto, estava se aproximando de Jerusalém. E agora ele estava com quem? Não com a multidão, não com o povo, mas apenas com os discípulos. Os discípulos eram de origem judia. Então, vejam o que o Senhor está dizendo para eles nesse instante. A expectativa que estava no coração daquele povo era qual? O Messias viria reinar e governar e mudar tudo da noite para o dia. E o Império Romano não governaria mais, mas sim agora o Messias prometido. Por isso, Jesus diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, os demais servos, portanto: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Então, nós temos ali, já avançaram bastante ali nos slides, né? Vamos voltar para o slide de número 3. Pois bem, antes de avançarmos, é importante nós entendermos o que significa mina. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa, pelo menos foi assim comigo a primeira vez, na minha juventude, eu imaginava logo as minas, né? Até porque aqui no nosso país nós temos várias minas até hoje. Tem até um estado que tem o nome de Minas Gerais. Então, significa sim pedra preciosa, minério precioso, mas aqui especificamente a gente está falando de uma unidade de referência para pessoas e medidas. Algo de valor, portanto, um investimento. E aqui, segundo a Escritura, um dom de Deus a ser ministrado pelo servo, a ser cuidado, a ser guardado. Ok? Então, quando a gente vai lá, né, para a definição etimológica da palavra,
A gente vê que, em termos de gramas, porque também pode ser uma unidade de referência de medida, equivale ali a cerca de 340 gramas, tá? Também era um punhado de moedas ou línguas de metais, ouro, qual fosse o minério da época. Era uma forma de medida do Oriente Antigo. Então, isso estava lá também no meio do povo de Deus, esse tipo de referência, tá? E era usado demais no comércio para calcular o valor de objetos e metais preciosos. Agora, quando você olha na referência, você encontra que na época podia representar 300 gramas ou 500 gramas, tá? Ou até um pouquinho mais do que isso. Então, para facilitar nosso entendimento, significava por volta de meio quilo, tá? Então, equivalia, vejam vocês como era valoroso aquilo, tá? Equivalia a 3 meses de um trabalho feito braçalmente por um homem ou uma mulher. Então, esse foi o valor que o rei, que ainda não era rei, a gente já vai tocar nesse ponto, o senhor daqueles servos havia confiado aqueles 10 servos para que eles não só guardassem, mas para que eles fizessem aquele metal o quê? Render. Então a instrução era muito cara. Entendido o que é mina, a gente vai agora avançar no nosso texto. Ok? Então, ali no próximo slide estão os textos que você vai poder aí olhar na sua Bíblia. Acabamos de ler aqui o capítulo 19 de Lucas e eu extraí alguns versículos. Então, no verso 11 e verso 12, a primeira imagem à esquerda, você pode estar olhando na sua Bíblia, chama a atenção o seguinte: enquanto ouviam estas coisas. Quem que ouviam estas coisas? É o início do capítulo 19. O episódio pertinente a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e que o Senhor foi encontrá-lo, porque o Senhor não fazia acepção de pessoas. Então, houve salvação na casa de Zaqueu, não só através de Zaqueu, mas para toda a família e os amigos e vizinhos que estavam ali com Zaqueu, porque ele decidiu ouvir a voz de Jesus. Então, ouvindo essas coisas, os ensinamentos de Jesus, mostrando que houve salvação naquela casa, é o último verso, o verso 9, né, de capítulo 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano, que diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, ouvindo essa afirmação de Jesus, que Jesus veio salvar os perdidos, não salvar aqueles doutores da lei que se achavam os sábios, os doutores, os senhores, e que já estavam salvos segundo a visão deles. Ouvindo os discípulos, né, Jesus falar sobre isso, Jesus contou a parábola. E ele estava falando perto de Jerusalém, porque havia algo em Jerusalém que incomodava Jesus. O povo que ali estava, em sua maioria, apesar de conhecer a profecia, não estava reconhecendo o Messias prometido como o Messias prometido para salvar os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, mas salvar, conforme Deus prometeu a Abraão, todas as nações da terra. Então, Jesus, ouvindo e percebendo que havia um entendimento equivocado sobre o reino de Deus, um entendimento resumido, breve, ele vai e conta essa parábola para poder ensiná-los. Então, no verso 11 e 12, está claro aí que havia uma motivação para Jesus contar aquela parábola. E aí, no verso 12, ele vai dizer assim, ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Sobre o que Jesus estava falando? Que em breve ele estava indo para essa terra distante, que era Cristo faria cumprir a Sagrada Escritura, a profecia. Ele seria preso,
sem pecado algum, sem condenação alguma do ponto de vista de Deus, seria preso, julgado, crucificado, morreria, ao terceiro dia ressuscitaria e ele ascenderia ao reino. Só que não acaba aí. Ele disse, antes de subir ao reino, que ele voltaria. Então Jesus estava apontando aqui a plenitude desse reino, e não um reino ali terreal que os homens estavam esperando. Eles tinham expectativas parcialmente corretas, porque o Messias vinha também para reinar nesse mundo, né? Mas o Messias vinha falar de um reino muito maior do que esse reino material aqui terreno. Então, ele disse, um homem de nobre nascimento, o Filho do Deus vivo, foi para uma terra distante, um reino que as nossas mãos aqui não alcançam. Para o quê? Ser coroado rei e depois voltar. Sublinha essa expressão aí na sua Bíblia, e depois voltar. O outro verso, na sequência, verso 13 e 14, tendo dito isso, esse senhor, sabedor da sua origem nobre, convicto de que ele tinha uma missão, um plano a ser realizado, um preço a pagar pela salvação de todos, ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E ele disse, façam esse dinheiro render. Mas render até quando? Até a minha volta. Mais uma vez dizendo que o rei voltaria. Ele, que ainda não era o rei, seria coroado o rei e voltaria. Os seus súditos, porém, o que é que diz o texto? O odiavam. Por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja o nosso rei. O Senhor dos servos havia lhes confiado dons, recursos, e dito a eles que eles precisariam fazer o quê com aqueles recursos? Multiplicá-los. Porque ele voltaria, e eles prestariam contas agora não apenas ao Senhor, mas ao rei. E eles, se tivessem obedecido a esse rei, se tornariam naturalmente seus súditos. O que parte deles disse? Não queremos que este homem seja o nosso rei. Já já nós vamos explorar um pouquinho mais a esse respeito. E aí o verso 15 diz que, embora eles tivessem desprezado o rei, contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Querendo ou não querendo, crendo ou não crendo, esperando ou não esperando, ele havia prometido que voltaria, e ele voltou. E agora era chegada a hora deles fazerem o quê? Prestarem contas a esse rei. Meus queridos, nós estamos aqui falando nessa noite de expectativas. Você pode ter expectativa certa ou expectativa errada. E essas expectativas são fundamentadas em alguma coisa, em algum ensinamento. Então, qual é a consequência? Qual é o resultado? Porque expectativa sempre leva a alguma decisão. Decisão essa vai gerar consequências, resultados. Então, expectativas erradas, desalinhadas da vontade de Deus, nos levam a decisões trágicas, as quais nos distanciam ainda mais do seu reino. Impressionante aqui a gente observar que era exatamente isso que estava acontecendo. A expectativa do povo em Jerusalém, o próprio Senhor Jesus aponta para poder contar essa parábola aos seus discípulos, aos 12 ali, era uma expectativa errada. Eles queriam a manifestação do Messias imediatamente.
o reino vindo ali sobre a terra, o povo ser liberto do jugo, do poderio romano, das injustiças ali dos doutores da lei também no povo de Deus. E essa expectativa é o que na parábola, uma expectativa errada, esses servos, eles não criam que aquele homem tinha capacidade, poder para se tornar rei. Desprezavam o que ele dizia que ia a uma terra distante, mas voltaria. Eles não criam que ele voltaria. Então, parte deles, segundo Lucas 19, verso 14, diz que rejeitaram o reino dele. O reino de Deus estava sendo rejeitado. E rejeitado em vida. Eles assumiram o risco e a responsabilidade pela morte. Então, meus queridos, nós estamos aqui falando, na parábola das minas, que há algumas diferenças em relação à parábola dos talentos. Então, bom a gente voltar um pouquinho, entender aqui as características, não é assim? A principal diferença é que a libra, que é uma tradução também para mina, ela é dada a cada um. Cada um dos 10 servos recebe a libra, a quantidade, os 0,400 ou 0,500 gramas do metal lá da época. E isso aparenta apontar para exatamente o dom do Evangelho. O Evangelho, as boas novas de salvação, vêm para todos, para toda a humanidade. Mas, apesar de ser a mesma coisa para todos aqueles que ouvem o Evangelho, as pessoas reagem de formas diferentes. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê. Todos ouvem. Agora, Deus também distribui os talentos ou os dons um pouco mais para uns, um pouco menos para outros. E aqui procurando demonstrar que Deus dá diferentes capacidades, habilidades, vantagens aos homens, pelo qual esse único dom do Evangelho pode melhorar cada uma dessas quantidades. Então, eles estavam recebendo uma responsabilidade, mas todos haviam conhecido a orientação daquele que seria o rei, o ensinamento. A instrução era clara. Cada um de vocês recebe uma quantia. Agora, todos precisam fazer o quê? Gerar, produzir rendimentos. Porque eu voltarei e estarei com vocês para conhecer o fruto desse Evangelho que está colocando nas nossas mãos. Então, meus queridos, minhas queridas, a salvação por Cristo Jesus está ao alcance de todos. Aqueles que recebem o Senhor, confessam o Senhor como seu Senhor e Salvador, recebem o Santo Espírito de Deus e recebem o dom do Espírito. Agora, cada um de nós tem um tempo de aprendizado. Cada um de nós tem alguma capacidade. Mas a palavra diz que Deus não chama os capacitados, os prontos, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Então, temos diferentes características, diferentes capacidades, porém, todos precisamos nos desenvolver nessas capacidades. E quem vai fazer esse trabalho? É o Santo Espírito de Deus. E o Santo Espírito de Deus fala a nós através do quê? Da palavra, da meditação da palavra, da oração, ou seja, da plena comunhão com o nosso Deus em todo o tempo no caminhar nosso aqui nessa terra. Então, no próximo slide, a gente vai ver, já que a gente está entendendo que todos têm expectativas. Expectativa nada mais é do que um ponto de vista.
Agora, em que está fundamentada essa expectativa? Já começa aí a diferença. Então a gente vai ver duas expectativas distintas. A primeira delas é exatamente daquele Senhor que estava partindo para ser consagrado rei. No Oriente e também em outros povos, tá, ao longo da história da humanidade, normalmente alguém era levado para uma outra terra para ser coroado por um outro rei, para reconhecer a autoridade daquele que ali foi como rei e enviá-lo de volta para a sua terra de origem. Então, por isso que o rei foi para uma terra distante. Porque um rei não pode se autodenominar, olha, a partir de hoje eu sou o rei. O rei tem que ser coroado por alguém que tem autoridade, igual ou maior a dele. Agora, ele tinha convicção de que seria rei. Então, a expectativa aqui no primeiro lado, do rei convicto e vencedor, a gente vai aqui ver algumas características bem claras no texto que definem o perfil desse rei. Ele já era rei quando ele partiu na sua mente e coração para ser coroado, porque ele havia recebido essa promessa de Deus, de ninguém mais. Ok? Então, ele sabia que era nobre. O texto aqui fala, no início, que ele era um certo homem o quê? Que está escrito na sua Bíblia aí? Nobre. Origem nobre. Ele conhecia quem era, ele sabia quem o havia enviado. Deus Pai. Não se incomodou com rejeição. Quando ele estava partindo, ele mal estava partindo e tinha já depositado as 10 minas nas mãos dos 10 servos e já tinha um monte de gente falando mal dele. Isso o freou? Isso o imobilizou? Muito pelo contrário. Ele sabia a sua origem, ele sabia quem era o seu pai, ele sabia quem o havia enviado. Cristo Jesus, em algum momento, titubeou acerca do cumprimento da profecia? Em momento algum. Então, esse rei partiu convicto e vencedor, apesar de rejeição, oposição. E ele partiu em missão para terras distantes. Esse rei aqui na parábola, ele foi para longe da sua terra de origem. Ele teve que sair do conforto do seu povo, da sua cultura, sem saber exatamente como era a terra que iria recebê-lo. As pessoas que lá estavam, os outros reis, conhecia de ouvir falar. Partiu, convicto, conhecia sua origem, o seu propósito e partiu para uma missão que lhe foi também confiada. Agora, para partir, ele precisou confiar. Ele confiou e entregou a 10 servos 10 minas. E orientou aos 10 que multiplicassem os recursos. Ora, apenas alguém que está convicto que será coroado rei vai deixar suas posses, sua terra, e deixar e depositar e confiar às mãos de pessoas que lhe serviam. Mas nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhum receio o escravizou. Então ele orientou os 10 que multiplicassem os recursos, orientações claras, objetivas. Mas teve um porém. Eu voltarei e voltarei como rei, e vocês vão me prestar contas sobre essas minas que eu estou agora confiando nesse instante a vocês. Ele prometeu que voltaria como rei coroado. Ele cria no seu sucesso. Somente alguém convicto, de fé inabalável, certo de quem o enviou, sabedor de quem é o seu Pai, quem é o seu Deus, vai confiar e vai ser fiel e cumprir a missão a ele ou a ela confiada pelo seu Deus.
Ele partiu, porque ele cria no seu sucesso. Agora vamos ver qual era o perfil, qual era a expectativa dos súditos. Eu até coloquei ali súditos do rei, como se fosse uma pergunta ou uma exclamação. Alguns reagem como súditos do rei, se preparam. Outros, vejamos, alguns o odiavam e desprezavam seu futuro reinado. Logo no início, a gente leu aqui, ele partiu, quer ver? No verso 14, né? Ele tinha dito aos servos que negociassem as minas até que ele voltasse, né? Fizesse render. Logo no verso 14, qual é a reação de parte dos concidadãos? Aqui, o Senhor Jesus está falando sobre o povo de Israel que não reconheceu o Messias, o Filho do Deus vivo. Os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Eles não queriam nem saber, nem ouvir dizer se ele seria rei. Ainda que ele fosse coroado rei, eles já estavam dizendo: deliberadamente nós não aceitamos esse rei. Então alguns o odiavam e desprezavam seu futuro reinado. Jesus passou por isso na pele. Várias vezes nos evangelhos a gente vê a citação, a menção: aqueles que eram os seus não o receberam, aqueles que eram o seu povo não o aceitavam. Eles não estavam preocupados naquele momento com palavras, com parábolas sobre o reino de Deus, eles não alcançavam isso, eles queriam algo imediato. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, que somos servos de Deus, nosso Deus que a nós confiou o seu Evangelho, nos deu o Consolador, o Espírito Santo, agimos como alguns desses servos, desdenhamos, desprezamos o Rei. Alguns o odiavam e desprezavam seu futuro reinado, ao ponto de dizer: não precisamos de você. E ainda que você seja rei, nós renegamos esse reinado. Toda expectativa errada leva a decisão errada, mas também traz com isso consequências erradas. Tudo que nós fizemos aqui nessa terra tem resultado. Tudo é escolha. Ou eu escolho servir ao rei, ou eu escolho servir a qualquer outro rei. Rebelaram-se e avisaram que não queriam aquele homem como rei. Olha como a palavra mostra o sentimento que estava naqueles homens. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Estezinho. Agora olha a diferença no início dessa parábola. Certo homem nobre partiu. Expectativas diferentes. Enquanto o próprio Senhor já se reconhecia, já entendia a sua missão, já tinha vestido a camisa de rei, já estava cuidando dos seus servos, aqueles que seriam os beneficiários diretos de um rei estavam desprezando o seu reinado. Não só desprezando, como se rebelando. A palavra diz que se eu não sou filho da luz, consequentemente eu sou filho das trevas. Não há meio termo. Ou eu sou filho da luz, ou eu sou filho das trevas. Ou eu reconheço a autoridade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou eu desprezo esse rei. Deliberadamente o rejeitaram. E sabe o que eles fizeram? Apostaram no fracasso. Então, se tivesse casa de apostas naquela época lá em Jerusalém,
segundo a expectativa de boa parte do povo, o povo da descendência de Abraão, que cria nas Escrituras, que entendia, dizia entender as Escrituras, apostaria 10 contra 1 contra Jesus, dizendo que ele não era Messias. Não basta ouvir falar, conhecer as Escrituras, mas precisa se ver ali dentro da Escritura. Quem eu sou, o que será de mim se eu tomar essa ou aquela decisão, fizer essa ou aquela escolha. Crendo ou não, até a vida do ateu está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Que o reino de Deus veio para a redenção de toda a humanidade. Mas poucos serão aqueles, poucos é forte, mas haverá alguns que não serão alcançados por esse reino de luz. Não porque Deus Pai não o deseja, mas porque eles deliberadamente o rejeitarão. Estamos falando aqui do povo judeu, parte deles que até hoje não reconhece, mas estamos falando também dos dias atuais, onde muitos em nosso meio, nominalmente, ou seja, de nome, dizem que são cristãos, mas sendo servos, não seguem o seu rei. Vocês já viram súditos sem rei? Hoje está na moda também, né? Olha, eu sou súdito do rei, eu só quero ouvir a mensagem e receber as bênçãos, mas eu não quero conviver com o rei. Para que eu vou na casa do rei? Deliberadamente o rejeitaram, apostavam em seu fracasso. Desdenharam do que receberam ou negligenciaram. Nós vimos 10 servos. Todos eles foram bem-sucedidos? Não. Agora, ainda que alguns declaradamente odiavam e desprezavam, faziam chacota sobre aquele homem que partiu convicto para ser coroado rei, Jesus sofreu isso na pele, até ali, nos últimos instantes, para ir até o Calvário, cuspiam em sua face, colocavam coroa de espinhos na sua cabeça, o humilhavam. Em momento algum, ele desistiu. Ele sabia qual era o seu propósito. Ele conhecia quem era aquele quem o enviou. Outros se preparavam bem para o seu rei. Como a gente tem estudado aqui também, hoje pela manhã mais uma vez, né? A palavra de Deus é como a semente, ela é lançada. Ela cai em solo fértil, cai em solo pedregoso, cai em solo de espinhos. O que importa é que a palavra é semeada. Sempre vai dar algum fruto. Agora, qual é o tipo do fruto? Não depende do semeador, depende do solo que recebe. Agora é chegado o momento. No próximo slide nós vamos ver. O rei voltou. Apesar de dizerem, mandarem uma embaixada ir atrás do rei e dizer, olha, nós não queremos que este rei reine sobre nós. O que é que o texto diz no verso 15? Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. E aí, os servos foram ou não foram diante do rei? Tem como não ir? Você pode até escolher não receber aquele como rei, mas chega um instante que todos nós prestaremos contas a esse rei. Autoridade. Ele foi coroado por Deus, o Pai. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio inicialmente como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, ele que não tinha pecado algum.
mas ele ressuscitou e vivo está. E agora ele é o leão, não é mais o cordeiro. Muitas das vezes, nós ainda estamos o tratando como cordeiro, desprezando que ele voltará como o leão da tribo de Judá. O leão com autoridade. Ele vem agora para reinar e vem para julgar. E aqui na parábola, Jesus está contando ali aos seus discípulos, que são, portanto, do povo originalmente eleito para ser salvo. É importante, é fundamental você cuidar daquilo que o Senhor tem confiado a você. Isso vale para mim, vale para você, vale para os nossos irmãos daquela época e vale para todos nós até a volta de Cristo Jesus. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar. Então, meus queridos, o rei voltou, todos têm que prestar contas. Mandou chamar aos servos a fim de conhecer o quê? Ele diz aqui no texto, os lucros, os resultados. Já vimos que ele dá capacidade, habilitações para nós cuidarmos dos dons que ele nos deu e nos confiou para ministrar. Mas ele também espera que nós todos geremos lucros, rendimentos. Deus não deu o dom da salvação para a gente guardar numa caixinha bonitinha e botar no fundo da gaveta, não. Ele nos deu para nós produzirmos fruto, rendimento. Então, o reino de Deus trata de investimentos, investimentos para a eternidade. Todos receberam, todos, eu grifei ali, sublinhei, todos receberam conforme os rendimentos. Então, a gente aprende aqui que o rei nos confia. Para isso ele nos habilita, nos dá sabedoria, mas ele espera que nós geremos lucro, resultado. Dependendo das decisões, e as decisões eu tomo de acordo com as minhas expectativas. Aí vem a pergunta, a minha expectativa está na eternidade ou está amanhã, na segunda-feira? Enquanto a minha expectativa estiver amanhã, na segunda-feira, eu farei escolhas parciais, equivocadas, erradas. E aí a diferença nos rendimentos. Mas todos nós teremos, conforme os rendimentos que nós entregarmos ao nosso rei, resultados, consequências. Se eu decido deliberadamente que eu não vou cuidar das minas, terei resultados? Terei. Se eu não entreguei, até o que eu tenho me será tirado. Então, meu querido, minha querida, olha o que o Senhor, o rei, vai respondendo conforme cada um dos servos apresentava os resultados da sua vida ali, sob o reino daquele rei que havia lhes confiado um tesouro para guardarem, para cuidar. Então, vou ler aqui no capítulo 19, agora os versos 26 e 27. Ele respondeu, ele quem? O rei. O rei mandou chamar, todo mundo foi lá e prestou conta. E agora eles tinham que fazer o quê? Ficar quietinhos, ouvindo a resposta do rei. Eu digo a vocês que a todo o que tem será dado. Uns multiplicaram as 10 minas, outros multiplicaram as 5 minas. E houve aquele que recebeu e nada fez, senão guardar. E ainda quis justificar diante do rei, dizendo que tinha medo do rei. O que é que o rei poderia fazer? Repito, eu digo a vocês que a todo que tem será dado. O que você tem, meu querido, minha querida, para o seu rei? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muitos homens, mulheres, têm expectativas no reino material, na segunda-feira, no vestir, no comer,
no ter, no acumular, esquecem do mais importante, que é aquilo que Deus nos confiou, que é sermos luz para esse mundo, que é sermos sal para esta terra, que é fazer com que o reino de Deus, como na parábola do grão da mostarda que Jesus ensinou, fosse crescendo de pouco em pouco, multiplicando, expandindo. Eu nunca fiz bolo não, mas aqui na palavra até ensina, fala do fermento, não é assim? Então o fermento você bota, o bolo cresce de uma vez? Não, né? Ele leva um tempo e vai crescendo, se expandindo. O que eu tenho feito para esse reino de Deus se expandir aqui nessa terra? Se eu nada fiz, até aquilo que eu acho que é conquista minha, que é vitória minha, me serão tirados. Aí a palavra continua, verso 27. Quanto àqueles meus inimigos, sabem a quem se Jesus está se referindo? Aqueles lá no início do texto, que deliberadamente rejeitaram o rei. E vários rejeitaram Jesus. Quanto àqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele deixou uma missão ali, figuradamente aqui através das parábolas, para os servos. E aqui está incluído os servos lá, o povo judeu. E boa parte dos judeus até hoje não está pronta, porque não reconhece o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador. O povo pensava que o reino se manifestaria imediatamente. Capítulo 19 de Lucas, verso 11. Verso 14. Rejeitaram o reino de Deus em vida e assumiram a responsabilidade pela morte. Mas, meu querido, minhas queridas, esse não é um comportamento, uma atitude que aconteceu somente lá no passado. Ela acontece ainda nos dias de hoje. Muitos dão as costas deliberadamente ao reino de Deus. Sequer reconhecem que Jesus veio, esteve nesse mundo, entregou sua vida por todos nós. Mas a pergunta é, a gente já está caminhando aqui para a conclusão desse estudo nessa noite. No último slide, a gente vai verificar o que você devolverá para o seu rei. Todos ali eram súditos, eram servos, haviam sido transformados em súditos, mas nem todos agiam verdadeiramente como súditos do rei. Resumindo, nós vimos aqui que o Senhor confia a nós, os seus servos, habilidades, capacidades, para que nós possamos o quê? Render, expandir o seu reino. Ele confia a nós. Ele não está enviando anjos para levar e expandir as boas novas de salvação. Ele está, através dos seus servos, nos enviando, confiando algo de valor, para que cada um de nós exerçamos o dom que recebemos para servir aos outros. Assim, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir a quem? A si mesmo? Não, aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então, Deus nos confia algo proveitoso. Ele nos deu o Espírito Santo, a sua palavra, para que nós possamos carregá-lo em nossa caminhada aqui nessa terra, a fim de contribuir e ajudar ao próximo. A palavra nos diz que nós somos despenseiros. Quem é despenseiro?
é o administrador do lar ou dos afazeres do lar, é aquele que administra algo valioso que recebeu do seu superior. Ninguém menos do que o nosso rei, o seu rei, o meu rei, nos confia essa missão. As instruções estão aqui na palavra de Deus, são claras. O que nós faremos com esse tesouro a nós confiados? Nós vamos devolver o que ao rei que está voltando? Nós possamos ser encontrados por ele e recebermos, assim como recebeu alguns dos servos, dizendo: servo bom, muito bem, ali no verso 17. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Vejam vocês, aqueles que eram servos, súditos, que receberam uma missão de multiplicar rendimentos das minas, agora, se forem fiéis, não apenas receberiam o reconhecimento do seu rei, como a eles também seria confiado e dado o quê? Autoridade sobre 10 cidades. Olha que coisa tremenda. O súdito, ele recebe a sua herança de alguém que tem autoridade que é maior que ele, recebe do seu rei. Em Cristo Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. Nós somos irmãos de Cristo Jesus. O que nós temos feito com essa autoridade que a nós é confiada? Que não sejamos achados tal qual esse servo que alegou ter medo do seu rei e nada entregou de rendimento, porque ainda assim ele teve consequências daquilo que ele entregou, que foi 0. Se ele entregou 0, o resultado para ele foi o quê? Perder até aquilo que ele tinha e que ele achava que era dele. Meus queridos, minhas queridas, nós possamos estar prontos, como está lá na nossa proposta inicial, nessa noite. Agir crendo que o rei está voltando, mas não apenas crendo, nos preparando para a volta do rei. E a Bíblia diz que ele volta, nós não sabemos quando, mas ele volta aí a qualquer instante. Então, nosso viver, nosso agir, nosso pensar precisam ser características e ter características de súditos do rei que a cada dia amanhecem fazendo tal qual o seu rei lhes ensinou. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Santo Espírito possa nos mostrar onde temos errado e se as nossas expectativas estão alinhadas com a vontade do rei. Porque se não estiverem, essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de nós nos arrependermos e rendermos ao Rei dos Reis, reconhecendo que estamos com estratégias, com expectativas distantes da vontade dele. Que o Senhor possa estar realinhando as nossas expectativas, porque expectativas, sejam certas ou erradas, sempre arbitram as nossas decisões. E se contribuem para as nossas decisões, naturalmente nós colheremos resultados de cada decisão. Que nós possamos, portanto, ter expectativas corretas, centralizadas pela vontade de Deus. Expectativas de um servo convicto de que o rei vive e que o rei reina e que ele voltará. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar ao nosso Senhor. Que o Senhor possa estar ecoando essa pergunta em nossas mentes, nossos corações. O que você devolverá ao rei?
Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua casa, na tua presença. Graças te damos, Senhor, porque esse é o tempo, esse é o dia, essa é a ocasião em que o Senhor nos chama a atenção. Muitas das vezes vivemos entendendo que somos servos porque temos um Senhor, temos um Redentor que é Cristo Jesus. Tomamos posse dessa redenção em Cristo Jesus, mas, Pai, por vezes agimos como se não fôssemos servos de verdade. E se somos servos, temos Senhor. E precisamos, Pai, depender e obedecer ao seu senhorio. Por isso, ó Deus, obrigado, porque o Senhor Jesus, seu Filho amado, não hesitou e foi até o fim por nós. Obrigado, porque mesmo nele sendo Filho amado, Filho de Deus Pai, sendo perfeito, não tendo pecado algum sobre si, ele não deixou de cumprir a sua missão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos amou de tal maneira que o Senhor entregou seu próprio Filho em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o seu reino veio até nós. Obrigado porque fomos lavados, livres pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas obrigado também, Senhor, porque nosso Senhor e Salvador ascendeu aos céus, está sentado ao lado do Pai, está pronto para voltar, reinar eternamente, governar com todo o poder, com toda a autoridade, não apenas sobre essa terra, mas sobre todo o universo. O Senhor vive, o Senhor reina para sempre. Obrigado, Senhor, porque apesar de nossas mentes limitadas, o Senhor nos conhece, nos sonda os pensamentos, sonda os nossos corações. Humildemente te pedimos perdão, porque por vezes, Senhor, não temos guardado, não temos multiplicado esse tesouro que o Senhor nos tem confiado. A boa nova de salvação entregue em nossas mãos. Essa salvação que nos alcançou porque o Senhor nos amou primeiro. Essa luz que precisa brilhar em nossas vidas e ser expandida nesse mundo que está em trevas. Oh Deus, desperta em nossos corações, a começar pelo meu, Pai, esse ímpeto, esse desejo, essa vontade intensa de te servir, sem pestanejar, confiando no Rei que nos envia, dependendo desse Rei que já nos salvou. Permitir que esse Rei governe em nossos corações, em nosso entendimento. Oh Deus, nos ajuda a seguirmos firmes a fé, nos ajuda, Senhor, de forma que nós vamos agora para os nossos lares e não nos esqueçamos a partir de amanhã daquilo que o Senhor nos tem chamado para cumprirmos. Não fomos chamados, Senhor Deus, para vivermos isolados, guardando as boas novas de salvação como se fosse algo só nosso. Nos ajuda, Senhor, nos dá coragem, nos dá ímpeto, nos dá essa confiança, essa convicção, que sejamos cheios em nosso entendimento do propósito que o Senhor mesmo nos tem dado. Não foi em vão que o Senhor nos tornou seus amigos, nos tornou herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Pequenos cristos, imitadores de Cristo Jesus. Então nos ajuda, Senhor, a perseverar e a cumprirmos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que sejamos como aquele servo que ouviu do seu rei: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco,
Ou foste fiel no muito? Foste fiel, mas a ti será dado cada vez mais. Que o Senhor encontre algo em nós, ó Deus, para que aquilo que nos foi dado seja multiplicado nas vidas de todos aqueles que nós cruzarmos, a cada esquina, a cada ambiente, no trabalho, na vizinhança, na escola, no supermercado, na feira, onde estivermos, sejamos e hajamos como súditos do Rei e não como servos rebeldes que escolhem outros impérios que estão nessa terra que jaz no maligno. Que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor e nos ajudando, nos perdoando as nossas falhas, nos perdoando as más decisões e escolhas que trazem consequências. Não queremos, Senhor, em nome de Jesus, tomar decisões que nos levam para cada vez mais distante do Teu reino. Queremos, sim, fazer parte do Teu reino e expandir esse reino como fermento que vai expandindo aos poucos. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.